Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 14 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nessa manhã, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, caminhando aí para o fim, para a conclusão de mais um livro, né? Glória a Deus por isso. Vamos já caminhando aí para a conclusão do livro de Levítico. Já quero anunciar aqui que depois de Levítico nós vamos fazer então a leitura do livro de Romanos. Mas hoje, Levítico capítulo 19 até o 21. E o tema do devocional de hoje é Sejam Santos. E por que nós vamos usar esse título? Tem a ver com o texto que a gente vai ler. A gente vai meditar a partir desse texto, que é Levítico 19, 2. Diz assim, Levítico 19, 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Deus falando ali então para Moisés. Diga a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Bom, esse trecho aqui do capítulo 19 até o 21 apresenta uma espécie de compêndio das leis de Deus, uma espécie de resumo, um tipo de resumo, uma revisão dos requisitos de Deus. Então, você vai se lembrar que lá em Êxodo, no capítulo de número 13, Deus entrega a lei de forma direta para Moisés. E agora o que a gente vai ter aqui é uma espécie de desenrolar desta lei, uma espécie de aplicação desta lei. Como essa lei pode se aplicar em detalhes que podem parecer até mesmo irrisórios ou sem muito sentido. Parece inicialmente que essas leis aqui, elas são realmente impossíveis de serem cumpridas e não tem muito a ver com a nossa realidade. Por exemplo, no versículo 19 do capítulo 19, Deus fala de não cruzar espécies diferentes de animais, ou não plantar duas espécies de semente na mesma lavoura. E aí você diz o seguinte, cara, isso aqui não tem muito a ver comigo. Isso aqui parece que não tem não é muito ligado à nossa realidade. Então, inicialmente aqui ao ler essas leis, a gente pode meio que tentar passar por cima delas e pensar assim, não, isso aqui foi lá para o tempo do Antigo Testamento, foi lá para o tempo de Moisés e do povo saindo do Egito, então isso não tem muita aplicação para os meus dias. Entretanto, sobre a lei de Deus, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, a lei de Deus ela deve ser cumprida. Moisés, ao apresentar aqui o desenrolar dessa lei, ele destacou severas punições, algumas até punições com morte. Ele destacou severas punições em decorrência do descumprimento da lei. Jesus, em nenhum lugar, você pode ler os evangelhos e até as cartas apostólicas, em nenhum lugar do Novo Testamento nós somos orientados a descumprir a lei de Deus. Nós somos orientados a ignorar as leis de Deus. Jesus não disse que deveríamos ignorar e nenhum dos apóstolos fez a mesma coisa. Jesus, ao contrário, além de não dizer que deveríamos ignorar a lei de Deus, Jesus ainda destacou o aspecto interno da lei de Deus. Ele destacou o aspecto motivacional de se cumprir a lei de Deus. Eu lembro de uma oportunidade onde um senhor muito bondoso, alguém que realmente queria obedecer a Deus, me procurou no final do culto e disse assim, pastor, eu queria saber o que eu tenho que fazer para obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus, mas eu não sei como. Me mostra aqui uma espécie de livro de leis ou manual de leis que eu quero obedecer. Me ajuda, pastor, eu preciso obedecer. E aí eu falei com ele assim, olha, meu irmão, primeiro a gente precisa entender que a lei de Deus ela não foi dada como um código de ética. Não significa
que eu preciso pegar ali uma espécie de manual de leis e sair cumprindo. Por quê? Porque o que Deus quer, na verdade, é, primeiro, que essa obediência seja no nosso coração. Que nosso coração seja obediente a Deus. Que o nosso coração se volte para Ele. E outra coisa, o que Ele quer também é que a gente conheça as suas leis. E não só obedeça de forma automática. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma obediência que seja uma obediência de coração, uma obediência que seja de fato motivada a obedecer. Mas assim, ainda assim, Deus é tão amoroso que Ele nos dá alguns caminhos, né? Então, se você talvez tenha a mesma dúvida desse irmão aí, não, eu quero obedecer, mas não sei como, ainda que destacando aqui o que eu disse, né, a questão está muito ligada ao coração e não a um conjunto de ética, mas você pode aí pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos, no Sermão do Monte e também no ensino dos apóstolos. Já é um bom começo aí para você começar a estudar sobre a lei de Deus. Agora, o resumo desse primeiro ponto é: as nossas motivações devem estar prontas a ceder à vontade de Deus. Isso é o mais importante. Mais importante do que ter um conjunto de ética, um conjunto ético, né, um conjunto de moralidades, de coisas que devemos fazer, as nossas motivações elas devem estar sempre prontas a ceder à vontade de Deus. E aí a pergunta é: será que eu estou pronto a ceder à vontade de Deus? Se você não estiver pronto, ou se eu não estiver pronto a obedecer à vontade de Deus, de fato isso constitui-se a um descumprimento da lei de Deus. A minha motivação e o meu coração devem estar sempre prontos a ceder diante da vontade de Deus. E esse é o primeiro ponto aqui. A lei não deve ser descumprida, nós devemos querer cumprir a lei de Deus. E isso significa que o meu coração e as minhas motivações precisam estar prontos a ceder assim que a vontade de Deus for manifesta para a minha vida. Isso, de fato, constitui o cerne, a essência da obediência à lei de Deus. Em segundo lugar, a lei, algumas coisas que estamos lembrando sobre a lei. A lei serve como guia para a graça. Quando a gente lê aqui todas essas leis dadas por Deus a Moisés, quando a gente percebe aqui a complexidade da lei, essa complexidade expressa a complexidade da nossa situação. Eu tenho dito isso. O fato da lei ser extremamente complexa não mostra que Deus é complexo. Tem gente que coloca a culpa em Deus, fala assim: nossa, as leis de Deus são muito complexas. Não, a nossa situação é complexa. A lei de Deus ser complexa só mostra, ou só expressa, só manifesta que a nossa situação é complexa. A nossa situação é tão complexa que para resolver ela, a apresentação da solução é tão complexa. Então esse é exatamente o ambiente, o lugar que nós estamos. Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, ele afirma que a lei serviu como um tutor até Jesus. Então, quando você percebe ali aquela complexidade da lei, você vai também perceber a complexidade da nossa própria incapacidade. Quando nós pensamos na complexidade da nossa situação, nós buscamos aquele que pode de fato solucionar a nossa situação. Quando Paulo disse que a lei funciona como um tutor, talvez a melhor analogia que a gente pode fazer aqui é usar o GPS como um exemplo. Quando a gente precisa ir em algum lugar, antigamente era muito mais difícil se deslocar, né? Hoje se tornou muito mais fácil. Por quê? Porque quando a gente quer ir a algum lugar, quer se deslocar até algum lugar, a gente não sabe o caminho, ou até mesmo quando a gente sabe, né, a gente coloca lá no GPS para nos livrarmos dos radares. Mas quando a gente não sabe como chegar nesse lugar, a gente coloca o endereço no GPS. E o que o GPS faz? O GPS aponta o melhor caminho a ser seguido. Ele diz o seguinte: olha, se você quiser ir até esse lugar, o caminho mais curto é esse, o caminho com menos trânsito é esse, o caminho mais confortável é esse. Ele vai te dar ali as opções que você tem para chegar até o seu destino. A lei, ela funciona mais ou menos desta forma. Claro que aqui é uma analogia pobre,
mas que nos ajuda a entender. A lei ela funciona mais ou menos como um GPS. Ela mostra o caminho de Deus até a salvação. Por isso que eu disse que é a complexidade da situação. Aí é como se você pegasse o GPS e ele te mostrasse um caminho que fosse altamente complexo. Mas essa é a nossa situação, é uma situação de complexidade. Então a lei, ela vai direcionar, ela vai mostrar o caminho proposto por Deus. O caminho que Deus estabeleceu para que pudéssemos chegar até a salvação ou até Jesus. A lei, ela escancara a nossa incapacidade. A lei, ela desnuda a nossa incapacidade ao mesmo tempo que ela apresenta justiça. Então a lei, ela tem esse propósito. Ela desnuda, ela apresenta a nossa total incapacidade. Ao mesmo tempo ela fala assim, beleza, essa é a sua condição, o caminho é esse. Então, em primeiro lugar, considerações sobre a lei. Em primeiro lugar, a lei deve ser obedecida. Em segundo lugar, a lei serve como um guia para a graça. E em terceiro lugar, a lei expressa a natureza santa de Deus. Isso é lindo. Os detalhes aqui da descrição de Moisés são impressionantes. O que nós percebemos aqui não é simplesmente um Deus severo, mas é um Deus amoroso e cuidadoso. Deus é tão cuidadoso que ele está preocupado com detalhes que são detalhes que nós poderíamos pensar são irrisórios. O que isso tem a ver com Deus? Como eu disse aqui agora há pouco, não cruzem espécies de animais, não plantem espécies de sementes na lavoura. Você fala assim, mas cara, o que isso tem a ver com a lei de Deus? O que isso tem a ver com adoração? O que isso tem a ver com Deus? Nada a ver. Como que eu vou criar os meus animais? Como eu vou plantar a minha colheita? Né? Que isso? Deus não se envolve com essas coisas. Não. É impressionante como Deus é cuidadoso. E aí quando a gente chega em Jesus ele era totalmente santo. A gente sabe disso. Como Jesus ele era santo, ele não pecou. Nós sabemos disso. Ao mesmo tempo, ele era totalmente desejável. E isso mostra a natureza da santidade. Eu tenho dito uma frase que tem me chamado muita atenção, e cada vez que eu falo essa frase, mais eu medito sobre isso e contemplo essa verdade. A santidade de Deus não deve provocar pânico, mas admiração. Algumas pessoas provocam, mas não deveria ser assim. A gente deveria ficar admirado. É um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso. E essas leis aqui mostram exatamente esse aspecto de um Deus cuidadoso, de um Deus que cuida de cada detalhe da vida do seu povo. Então, a lei de Deus, ela expressa a natureza, o caráter de Deus, apresenta de forma muito clara quem Deus é. Um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que é santo, como Jesus era. Jesus era santo e totalmente desejável. Jesus não causava pânico. Jesus, na verdade, atraía para si. Santidade atrai. É muito lindo isso. Bom, qual é a moral da história, então? Nós começamos dizendo aqui que quando lemos essas leis, a gente fala assim, isso não tem muito a ver, isso está meio distante da minha realidade. Qual é a moral da história? A santidade do povo de Deus está relacionada ao seu relacionamento com o Deus Santo. A nossa santidade, ou a santidade do povo de Deus, ela não está ligada ao fato daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A santidade do povo de Deus está ligada ao fato de que agora nós estamos em aliança com Deus. Nós estamos em aliança, pactuados com Jesus. E o fato de estarmos nesse pacto, nessa aliança, nesse relacionamento com Deus, isso redunda em santidade para nós mesmos. Bom, qual é o desafio, a aplicação final aqui para nós orarmos? O desafio do Léo falo isso com muita frequência, quem acompanha o devocional comigo aqui já me ouviu dizendo isso. Obedecer a Deus é um sinal de inteligência. Obedecer às leis de Deus é um sinal de inteligência. Por quê? Eu não estou obedecendo às leis estabelecidas por um parlamento humano, mas eu estou obedecendo às leis que foram estabelecidas pela mente,
por trás da criação de todo o universo. Não é qualquer coisa, não. É aquele que criou todo o universo. Ele deu essas leis para a gente, então nós estamos obedecendo essa mente. É ou não é um sinal de inteligência? Bom, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de começar a semana orando a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare em um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Aqui nós já vamos finalizando, mas eu quero deixar um convite para você. Hoje à noite, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós vamos estar conversando sobre o culto de ontem, sobre o sermão de ontem, e aí a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre a palavra que foi ministrada. Então, hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, você é o meu convidado, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira para todos, semana abençoada, fiquem com Deus.